Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, aqui conversando com o pastor Sérgio Alves, ministro do Evangelho, e que nos explica cada semana aí, não é, a palavra de Deus, os conselhos que Deus nos dá para que nós vivamos aqui na Terra, né, melhor e também, não é, após a nossa morte na vida eterna. Não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos aí do Viver Bem, do programa, uma boa noite para todos os nossos telespectadores do programa e que hoje creio que Deus vai novamente nos edificar com aquilo que vamos tratar, porque vamos tratar da verdade, da única verdade, da palavra de Deus, né? E isso sempre é produtivo para melhorar nossas condições diante de Deus. Eu creio que sim, né? E a fé, que é o que nos move, né? Ainda não move montanhas, não é a nossa fé, mas ela nos move, né? É desenvolvida, né, pelo conhecimento, pela prática da palavra. E aqui no livro de Tiago tem no título aqui, né, Tiago capítulo 1, dos versículos 19 ao 25, eu gostaria de ler rapidinho, que fala da prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, começando no 19, né? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldades, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu creio que esse texto tem também muita conexão aí com o que foi dito na semana passada, né, no nosso programa. Então, eu acho que ficou assim um complemento, não é? O que o Sim. Senhor nos diria a respeito de todas essas colocações aqui? O livro de Tiago é um livro que foi escrito pelo poder do Espírito Santo, usando o Tiago para escrever para os cristãos. Esse é um livro especificamente, primariamente para os cristãos, porque ele é um livro descomplicado, fácil de entender, né? E que dá conselhos absolutos, abertos e diretos de como nós, como filhos de Deus, devemos proceder na família, no trabalho, na igreja, em tudo que é lugar. Então aí, nesse capítulo primeiro, principalmente nesse trecho que você acabou de ler, a gente percebe uma preocupação divina em explicar para todos nós o porquê temos que estudar a verdade, estudar a Bíblia. Ali o Senhor define que será de grande inutilidade se nós estudarmos a Bíblia para acumular conhecimento e empilhar doutrinas dentro da nossa cabeça. A Bíblia também, em outro lugar, ela disse que o conhecimento isolado da prática ensoberbece a pessoa. Então veja bem que já não faz bem para aquela pessoa. Então a revelação dos padrões de vida que Deus nos deu, que os padrões são vários preceitos, mas aquilo tudo é Cristo. Quando você abre a Bíblia, você vai conhecer Cristo, como Ele é e como Ele vive. Você não vai ver outra coisa. Tudo fala de Cristo, tudo.
Quem quer Tudo conhecer fala, Cristo é ler a Bíblia, ler a Bíblia. principalmente o Novo Testamento, né? É tudo, mas principalmente o Novo, que é mais específico, mais dentro de uma realidade de uma nova aliança que Deus abriu entre Deus e os homens, né? Deus ali, o Novo Testamento é uma nova aliança, não é a velha. Sim. Então, Deus parece que atualizou revelações que estavam escondidas e adicionou ao Velho Testamento e trouxe o Novo Testamento. Então Deus não mudou nada do Velho. É bom a gente sempre prestar atenção nisso. O que houve foi uma adição de novidade que no seu tempo Deus iria nos trazer, no tempo que era necessário, né? Então o que Deus está dizendo nesse trecho, que se eu, como cristão, estudar a Bíblia anos a fio e me fascinar com esse conhecimento, como muitos fazem, mas não fazer esses preceitos mudar os meus pensamentos, minhas emoções, para viver aquela realidade que Deus está me trazendo, porque Deus só trabalha com realidade. E o único dispositivo que nós temos para entrar na realidade universal é a verdade de Deus, que é Cristo. A verdade é Cristo. Então, se você, estudando a Bíblia, transcendem a fase do conhecimento e vai para a prática, aí então você vai entrar num comportamento de vida que você vai estar inserido dentro de uma realidade divina, que é a única que existe. O resto tudo vai ser dissipado e terminado. Mas o que vai permanecer é a vida divina dentro de nós. O resto tudo vai ser acabado. Até o nosso corpo vai para o pó. Sim, verdade. Não tem como você ser eterno se não tiver a realidade espiritual. Então, Deus tem a sua proposta, né? Os teólogos hoje, esses estudiosos da Bíblia, eles acabam se esquecendo da prática. De tão fascinado que eles ficam com a revelação sábia de Deus, né, que na verdade não é nada rebuscado e nada profundamente difícil de acessar, né? Mas é muito fácil de acessar. A Bíblia diz que até aqueles iletrados, eles vão ter acesso à salvação e à glorificação. Então não exige um nível intelectual muito elevado da minha pessoa, né? Então nesse trecho, tem muitas coisas para falar desse trecho, né? Porque quando você tem na igreja um povo que estuda a Bíblia, mas não pratica a Bíblia, aquele incrédulo que está lá fora não vai querer essa igreja, porque aquele povo conhece, mas dá um péssimo testemunho daquilo que conhece. Então, eles concluem que é melhor ficar no mundo do que vir para a igreja e continuar mundano, né? Sim. E os que estão agindo dessa forma enganam-se a si mesmos também, né? O conhecimento conhece, mas faz errado, né? Não faz o que diz, muitas vezes prega, mas ele próprio não faz. É difícil. Tem mais coisas para falar sobre essa questão aí que você tocou, que é muito importante, né? A gente ajustar isso, porque eu conheço pessoas que começam a igreja e já começam a praticar a verdade. Sim. O que acontece? Aquelas pessoas vão ser super abençoadas. Sim. Né? É verdade. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois dos nossos comerciais. Estamos de volta e para quem acompanhou aí o primeiro bloco, o finalzinho, né, o pastor Sérgio falou, né, das bênçãos, né, que as pessoas que praticam, né, a palavra de Deus recebem. Então, nós poderíamos falar aí sobre
os benefícios da obediência a Deus. Né? Por que as bênçãos vêm e por que as bênçãos não vêm muitas vezes, não é? Veja que a obediência te coloca numa unidade orgânica com Cristo. E isso as pessoas não conseguem entender. O que é uma unidade orgânica? Deus passa esse Espírito Divino passa a ser orgânico, ele faz parte do meu ser, da minha alma. Então a minha alma e o nosso Senhor, eles ficam um só. Então meu pensar, minhas atitudes, minhas emoções, elas começam a ser mudadas para um nível bem elevado, para viver dentro de uma realidade que só traz benefício e sucesso tanto para mim quanto para os outros, e muito mais para Deus. Porque como Deus vai mostrar para o mundo, para as pessoas, de que Ele é perfeito, poderoso, fantástico, abençoador, se nós, os cristãos, não estamos expressando esse que está dentro de nós? Então, muitos cristãos hoje, uma grande maioria, eu digo, quase a totalidade, eles são conhecedores do Evangelho, que é a Boa Nova. A Boa Nova é de que Deus entrou no homem e vai agir através do homem, fazer as coisas através do homem. Isso é a Boa Nova. E vai levar para a glória o homem eternamente. Isso é a Boa Nova. Né? Então, se eu, como cristão, sou um mau representante comunitário desse Deus que está dentro de mim, eu estou declarando publicamente, socialmente, né, no lugar onde eu vivo, de que Deus está dentro de mim, mas não é eficaz. Eu prefiro viver a minha dimensão humana, embora conhecendo todo o preceito. Mas eu quero ser eu. Então, a pessoa não negou a sua vida natural, não restringiu a vida natural, deixa ela permanece governando nossos passos. Os hábitos, os costumes, os padrões naturais, eles não são abandonados. E as pessoas começam a nos olhar como cristãos e começam a perceber que tem coisa errada. Porque ele não deveria ter tal comportamento, ele não deveria frequentar tal ambiente, ele não deveria ter esse tipo de entretenimento. Porque Deus diz que os filhos são consagrados ao Pai. A palavra consagração, o seu conceito divino quer dizer o seguinte: consagração é igual alma separada para o uso exclusivo de Deus. Então, se eu leia o preceito me manda eu me adequar à consagração, mas aí eu não quero, porque veja bem, eu gosto tanto daquilo lá, gosto tanto de frequentar aquilo, gosto de me dar com aqueles. Então, uma série de barreiras que nós vamos enfrentar para praticar a verdade que estamos conhecendo. Então, queremos agradar a homens. O primeiro homem que eu quero agradar é a mim mesmo. A pessoa precisa deixar esses vícios de conduta, né? Mas não é uma questão de imposição divina, é isso que eu quero que... Sim. Porque a verdade está expressa, está aberta. Agora, eu vou viver se quero. Sim, a pessoa pode escolher, né? Que é aquilo que Pode sempre escolher. se fala do livre-arbítrio, né? A pessoa conhece e decide se quer praticar ou não. E os frutos vêm a partir daí, né? De acordo com as nossas escolhas, eu creio. Por quê? E por que você leu engana-se a si mesmo? Quer dizer o seguinte, que quando chegar o óbito ou o arrebatamento da igreja para as pessoas, aí eles vão cair na realidade e vão ver claramente e vão se arrepender amargamente de não ter praticado a verdade, de não ter vivido o padrão determinado por Deus, não o meu padrão, o padrão determinado por Deus. Veja que faz 33 anos aqui, olha, eu tenho um testemunho. Eu vivo 101% da minha vida para Deus.
Eu não tenho mais nenhum entretenimento fora do reino. Eu não tenho nada que eu tenha que fazer no mundo, no reino. Eu só vivo para Deus, né? E eu cada dia sou renovado, eu não tiro férias, mas eu estou mais descansado que qualquer um que já tirou 60 dias de férias. Né? Porque tá no fim do dia, está em paz, em conexão com essa, né, com o Espírito Santo, com essa eu energia enfrento maravilhosa. Eu enfrento problemas da manhã à noite, mas eu estou em paz por dentro. Eu estou estável. Sim. Eu estou equilibrado. Né? Eu estou com esperança. Isso é importante, né? É. Muito importante. Agora, perfeito a gente não é, verdade. Mas tem uma supremacia do Rei Jesus dentro do nosso coração, que aquilo nos faz ser abençoado. Entende? Então eu poderia escolher viver de uma maneira mais distante um pouquinho dos padrões de Deus. Eu tenho essa oportunidade. Mas eu não quero. Sim. Não é Deus que me obriga. Eu que não quero. Porque eu não quero chegar, quando esta era se resolver para mim, eu ficar extremamente arrependido. Entende? Porque eu vivi enganado até ali. Sim. E a segunda coisa que você citou naquela palavra que é importante, é que você se olha no espelho e você registra a tua imagem naquele momento. E aí você sai da frente do espelho, mas logo, logo você esquece da tua aparência, não lembra mais como é. O que Jesus quer dizer isso? Que aquele que vive no conhecimento, ele não tem a realidade, porque ele vive na memória humana, e isso é fraco, e isso perde os registros, isso perde os dados. Nós temos que viver pela força do Espírito, não pela memória humana, entende? Não pelo padrão intelectual, natural do homem, psicológico do homem. Isso acaba nos deixando em maus lençóis diante das dificuldades. Porque nós vamos esquecer do poder e da força e do amparo, da proteção de Deus. Isso vai fazer nos perder a fé. Né? Como ficar sem a proteção, o amparo de Deus, o socorro nas nossas tribulações, né? A nossa provisão divina para tantas necessidades diárias, né? Da alma, do corpo, né? O nosso sustento e tantas outras coisas, né? Se nós estamos afastados dele, e eu creio que estando junto, o senhor falou uma coisa no início que eu fiquei pensando, né? Por que nós somos abençoados então, né? Por estarmos unidos a Cristo, né? Porque Deus é algo universal, é algo que é em tudo, né? É onipresente. Então, a gente estando em conexão com algo tão poderoso, né? Que é Deus, só pode se atrair as bênçãos, né? Então elas vêm, né? Porque Ele está em todos os lugares, né? E tudo é dele. Então só podemos ser abençoados mesmo. Com certeza. Então a gente tem que ver que uma vida cristã sem a prática do que nós conhecemos é inútil. É perder tempo. É verdade. Né? Conhecer os alimentos e seus nutrientes sem, né, ingeri-los não vai dar resultado nenhum para nós, né? Ler um livro de nutrição, né, não vai nos fazer ser mais saudáveis, por exemplo, mas a gente tem o conhecimento, né? E se praticando, certamente a saúde vem. E assim eu creio que é como... Tem que ir para a cozinha. É isso aí. A nossa cozinha aqui, a palavra, né? A palavra de Deus. Bem, pastor, nosso programa novamente chegando aí ao final. Eu quero lhe agradecer, pedir a sua dica final então também aqui, né? Quem sabe para os nossos telespectadores meditarem durante esta semana agora. Sim, nós temos uma palavra em Romanos, né, capítulo 12, no verso 2 e 3. Eu recomendo esses dois versículos assim para complementar aquilo que hoje
o Espírito nos trouxe aqui, nos inspirou para falar no programa de hoje. Vai ser muito útil. Eu agradeço aí a oportunidade e esta comunhão com todos vocês, e lá das suas casas, que a gente não sabe quem está nos assistindo, né? Mas com certeza alguma coisa boa Deus vai produzir com aquilo que falamos aqui. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigada, igualmente. Uma boa noite também. Até a próxima semana, se Deus quiser. Viver bem.